Vocês estão me vendo com uma gravata diferente hoje, não é? É o lenço de líder JA, líder dos desbravadores. E isso porque ontem à noite teve início a Semana de Oração dos Jovens Adventistas, a SOJA, não é? Conhecida como SOJA aqui em Portugal. Semana de Oração Juventude Adventista. Começou ontem, continuamos agora. E nós vamos continuar hoje à tarde, depois também no meio da semana, no final da outra semana, também vai ter Santa Ceia na sexta-feira à noite, para aqueles que quiserem participar. E nós recebemos um caderno muito bonito, muito bem elaborado pelo Departamento Jovem da nossa União, para este momento. Um momento especial da Semana de Oração dos Jovens. O título geral da semana é A Oração como Estilo de Vida, Vivendo em Conexão com Deus. E os autores são o pastor Fábio Gronoss e a Nica, que eles trabalham na Associação Suíça Alemã. E ontem, quando folheei esse caderno pela primeira vez e pude ver o conteúdo geral, porque eu tinha preparado o tema para hoje, que é o segundo tema, eu vi que realmente Deus instruiu este casal para preparar esses temas maravilhosos. E ontem foi visto o Deus que adoro. Para o Deus que adoro, para além de ser o Criador, mantenedor, o dono de tudo, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Nós não conseguimos descrever Deus porque Ele é grande e nós somos minúsculos, né? Somos pequeninos. Ele também é aquele Deus que está interessado em conversar conosco, em interagir conosco, em estar conosco, vivenciando as nossas emoções, os nossos momentos, as nossas tristezas, as nossas alegrias. Esse é um Deus que não apenas criou o mundo e abandonou, não. Ele criou o mundo e quer estar conosco. Esses dias eu li um pensamento que diz assim: o céu é passar a eternidade amando e sendo amado. E é verdade. E é aqui que nós começamos a desenvolver esses laços com o nosso Deus. E o segundo tema, que é o tema de hoje, é por que orar? Por que eu preciso orar? Por que as pessoas rezam, as pessoas oram? Se Deus sabe todas as coisas, pois Ele é onisciente, se Ele está presente em todos os lugares, é onipresente, é onipotente, Ele pode todas as coisas, é transcendente, é imanente, é grandioso. Ele sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar? Eu não pedi para nascer, eu apareci no mundo, eu estou aqui, agora Ele tem a obrigação de cuidar de mim. Não é? É mais ou menos essa filosofia que se ouve por aí, especialmente de pessoas, de ateus e agnósticos e outras pessoas. No entanto, é importante nós percebermos isso. Se Deus é soberano, por que eu devo orar? Há uma declaração bíblica, que eu acho de onipresença, de onipotência de Deus, que eu acho maravilhosa. Esta declaração está lá no Salmo 139, eu vou ler aqui alguns textos, alguns versículos. Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, e conheces todos os meus caminhos. Se subir aos céus, lá Tu estás. Se fizer a minha cama na sepultura, lá estás. Se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará. A Tua mão direita me susterá. É interessante esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso comunicando-se conosco. Nós vamos ver um vídeo agora, um vídeo que vamos ver no sentido do universo, vamos ver o universo, vamos ver o tamanho da Terra, vamos ver a nossa vida comparada com esse Deus maravilhoso que nos criou. E vamos ver também, fazer uma comparação entre o universo que Deus criou e a criação do homem, da mulher, quando penetramos nos nossos olhos e vemos que o mesmo Deus que criou o universo, criou também cada um de nós. Vamos ver esse vídeo, um vídeo de 3 minutos.
para todos nós percebermos que Deus é grandioso ao criar o universo e ao criar-nos também. Não é? Dispensa comentários. Eu chamo a atenção apenas a um ponto importante, que esse Deus tão grandioso e nós tão pequeninos, Deus nos deu um dom maravilhoso chamado livre-arbítrio. Nós podemos escolher servir esse Deus ou não. E ao servirmos esse Deus, nós com certeza estaremos prontos para gozarmos a vida eterna. Depois dessa vida, Deus promete e concede a vida eterna aos seus filhos. E todos nós temos esta oportunidade, temos esta chance. Não é? A vida é muito passageira, a vida é mesmo curta. Esses dias atrás eu vi um pedaço de um vídeo que dizia a vida em 1 minuto. Mostra desde a criança quando nasce, passando pela fase infantil, adolescência, juventude, meia-idade, idade da velhice, os dentes caindo, e de repente a pessoa cai no caixão e está dentro da sepultura. Né? 80, 90, 100 anos, quem tem sorte chega a isso, né? A 100 anos, por exemplo. Isso para mostrar que esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, esse Deus tão grande, está interessado por nós. Uma vez, uma criança perguntou ao pai, estavam caminhando num parque, perguntou para o pai, qual é o tamanho de Deus, pai? O pai ficou sem resposta imediata, mas de repente o pai viu um avião que passava lá em cima e pegou o filho de 5 anos no colo, trouxe ali mais próximo de si e falou, qual é o tamanho daquele avião, filho? E o filho disse, pai, aquele avião é muito pequeno, é do tamanho de um passarinho, não dá nem para ver direito. E o pai não conseguiu responder ainda ao filho, né, sobre o tamanho de Deus. Depois o pai teve a ideia de pegar o filho, levar no aeroporto, levou até o aeroporto, subiu as escadarias, foi naquele local de vidro onde mostra o estacionamento do avião e lá estava um avião bem próximo dos vidros estacionado e o pai perguntou para o filho, qual é o tamanho daquele avião, filho? Ah, é grande. Aquele avião é bastante grande. Esse avião é grande, pai. E o pai disse, assim é Deus. O tamanho de Deus vai depender da distância que estiveres dele. Quanto mais perto Deus estiver de ti, maior ele será na tua vida. E é verdade. E esta é uma lição que nós precisamos relembrar, precisamos aprender sobre o nosso Deus. Há um texto na Bíblia que menciona que os nossos pecados nos separam de Deus e não vemos e nem ouvimos Deus. As nossas escolhas, a nossa independência, o nosso orgulho, às vezes queremos levar a vida do nosso jeito, não é? Fazendo escolhas erradas, isso impede de vermos a grandiosidade desse Deus maravilhoso que nos criou e a quem nós amamos. Eu queria chamar aqui na frente alguns colaboradores, estamos na semana de oração dos jovens, e eu queria chamar uns meninos aqui na frente para lermos uma parte da Bíblia Sagrada. Isaías 59 e também a oração do Pai Nosso. Podem vir os meninos que foram designados para lerem a Bíblia. Podem vir, podem subir aqui, por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem entre vós o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não ouça. Muito bem, então esse texto fala exatamente isso. Quando nós estamos em comunhão, em relacionamento com Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós fazemos as nossas escolhas erradas, não é que Deus fugiu de nós, é que nós mesmos bloqueamos esta comunicação. Então é importante nós desenvolvermos a oração, não é? Os momentos de comunhão com Deus. A Bíblia traz vários exemplos de oração. Por exemplo, temos a oração de Salomão, quando foi dedicar o templo, uma oração muito bonita. Ele enalteceu Deus, ele engrandeceu Deus e pediu bênçãos para o templo, e Salomão construiu um templo maravilhoso. Temos um outro exemplo, que foi o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Ela não podia ter filhos, e
E ela orou que se Deus desse um filho, ela o dedicava ao Senhor. E nasceu Samuel, uma oração muito linda que está na Bíblia. Está descrita dessa forma. Mas a oração do Pai Nosso de Jesus é completa. É uma oração linda, uma oração espetacular. Uma oração que todos os credos cristãos, todas as confissões religiosas têm essa oração como modelo. E nós gostaríamos de ler agora, através dos nossos amigos aqui, e depois nós vamos fazer uma comparação mais para o final, vamos fazer uma aplicação para a nossa vida. Então, quem começa? Seria Mateus 6, verso 9, primeiro. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito bem, próximo verso. Dá-nos hoje O nosso de cada dia nos dá hoje, né? cada dia. Muito bem. 12 agora. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. Quero agradecer os meninos que vieram aqui ajudar o pastor na pregação. Que Deus vos abençoe, tá bem? Depois nós vamos voltar a essa oração mais para frente. Agora pode se sentar. Muito obrigado. Interessante que a oração do Pai Nosso é uma oração inclusiva, não é? É uma oração que está relacionada com, vem no plural, não vem no singular. Pai Nosso, o que isso quer dizer? Que todos nós somos irmãos, que nós precisamos amar e respeitar um ao outro. Depois a Bíblia fala, dentro do que nós lemos, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Dá-nos hoje. Então o pão é para ser dado para todos. Se eu tenho mais e o outro não, se eu tenho pão e o outro não tem, ou se eu tenho mais e o outro tem menos, eu tenho que ajudar, eu tenho que repartir. Então aqui mostra também a filantropia, mostra o amor ao próximo. Depois perdoa as nossas dívidas. É claro que se eu cometi um pecado no nível particular, eu tenho que confessar, mas também as reuniões na igreja, as assembleias coletivas servem para Deus também, como era no passado, na época do tabernáculo, no dia do juízo, não é? Deus perdoa coletivamente os nossos pecados. Não nos deixes cair em tentação. Vem no plural também. Livra-nos do mal. É uma oração inclusiva, uma oração que está no plural. Certa vez Jesus passou a noite toda em oração. E ele tinha um motivo muito especial para orar. E era para escolher os discípulos com quem ele ia trabalhar durante o seu ministério para fundar o cristianismo. E qual foi o motivo, ou melhor, por que Jesus passou a noite toda em oração? O motivo nós sabemos, que era para escolher os discípulos. Mas por que ele precisou passar a noite toda em oração? Jesus não podia ter dito mais ou menos assim para Deus: Pai, nós combinamos, se o homem pecasse, eu vim à terra para morrer, o homem pecou, eu estou na terra, eu quero agora a tua direção, por favor, indica para mim, assim que eu acordar, eu vou dormir agora, assim que eu acordar, o Senhor me mostra quem eu devo chamar para compor o ministério, para ser meus discípulos. Ele podia ter orado 5 minutos, 10 minutos e ter ido dormir. No entanto, o que ele fez? Ele passou a noite toda em oração. Por que ele passou a noite toda em oração? É bom nós pensarmos nisso. É claro que ele orou por outros motivos também. Nós temos um outro texto que está em Marcos capítulo 1, 35. Diz: tendo-se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso mostra que era hábito de Jesus dedicar muito tempo para a oração. E eu pergunto, por que a Bíblia apresenta Jesus como tendo uma vida de oração? Vocês se lembram lá no Getsemane, na quinta-feira à noite, quando antes da paixão de Cristo,
em Mateus 26, 36, antes da traição de Judas, antes do beijo de Judas, antes da prisão de Jesus, Jesus levou todos os discípulos consigo para estarem lá. Só que ele apanhou Pedro, Tiago e João, que foram mais adiante. E Jesus então passou pelo menos 1 hora em oração, ou 2 talvez, pelo contexto bíblico. E Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E no versículo 40, Mateus 26, 40, Jesus, a Bíblia diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse aos discípulos: então não pudeste vigiar nem 1 hora comigo? Quer dizer, Jesus passou 2, 3 horas em oração e os discípulos estavam a dormir. Há pelo menos 2 motivos por que nós precisamos orar. Pelo menos 2 motivos. O primeiro é, no verso 41, Jesus disse: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então esse é o primeiro motivo. Nós somos carnais, nós somos humanos, somos falhos, temos fraquezas. Se fôssemos deixados sem a orientação de Deus, se fôssemos abandonados, por exemplo, criados e abandonados, nós faríamos coisas terríveis ao ponto de irmos parar na cadeia, inclusive, sermos presos, por exemplo. Porque faz parte da natureza humana sermos mauzinhos. E Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos orar por esse motivo, porque estamos num mundo de pecados, e ao estarmos nesse mundo, nós dependemos desse Deus maravilhoso. E qual é o outro motivo? Porque Jesus passava tanto tempo em oração. Por que que nós precisamos orar também? Jesus passava bastante tempo em oração porque ele tinha saudades do Pai. E esse é um ponto importante. Esse é um ponto muito interessante. Lembra-se que Jesus é Deus. Jesus criou o mundo. O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criaram o mundo. A Trindade criou o mundo. Só que houve um tempo no espaço da eternidade que Jesus deixou o céu e precisou vir a esse mundo. E ele sentia saudades do Pai. E João 6,38 explica isso, diz: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Então, quando nós entendemos isso, que Jesus separou-se do Pai e tinha muitas saudades, e por isso ele passava muito tempo, nós passamos a compreender também que nós precisamos de oração. Precisamos da comunhão com Deus, porque nós vamos para o céu um dia. Para entendermos bem o que eu estou a falar, eu cito 2 exemplos simples. O primeiro exemplo é a relação mãe e filho, pai e filho, ou pais e filho. Imagine a mãe carregando o filho, seu bebê, 9 meses no seu ventre. Primeiro mês, segundo, terceiro, até ele nascer. E a mãe, então, acompanha o desenvolvimento do menino, da criança, a cada momento. O pai também acompanha. Depois o bebê nasce. Há uma relação muito íntima entre pai e bebê, mãe e bebê. Trocar, amamentar, dar banho, colocar para dormir, levar no médico quando precisa. Há uma relação muito forte. E de repente o filho fica doente e precisa ser internado. Você que é mãe, você que é pai, entende perfeitamente o que eu estou a dizer aqui. O nosso filho número 2, o Yuri, temos o Igor e temos o Yuri. Teve 2 momentos que marcaram bastante a nossa vida, especialmente da Paula, especialmente da mãe. E a mãe sofre mais, né? O primeiro momento foi quando ele nasceu. Ele nasceu e não pôde voltar para casa depois da mãe, depois do nascimento, porque ele apanhou uma infecção hospitalar. O hospital era limpo, bom hospital particular até lá no Brasil, no entanto, apanhou uma infecção hospitalar. Ficou 1 semana no hospital. E para nós pais foi muito difícil, especialmente eu acompanhava a Paula e ela sofreu mais do que eu nesta
situação. Depois, mais ou menos, quando ele tinha 2 anos de idade, ele apanhou uma outra infecção, agora uma infecção hospitalar. Imagine aquele menino de 2 aninhos, magrinho, ter que ficar 1 semana no hospital tomando soro e lutando entre a vida e a morte. Foram momentos difíceis ali. A relação pais e filho, pais e bebê é muito forte. Um outro exemplo que cito é o casal de namorados apaixonados. É um ponto importante isso. Tu namoras? Você namora? Se você namora e está apaixonado, sabe o que é isso, né? Eles se conhecem, desenvolvem laços de respeito, nasce a paixão da paixão desenvolve o amor, nasce o verdadeiro amor, conversam, passam momentos juntos, convivem, fazem planos para o futuro casamento, economizam dinheiro, marcam a data do casamento, compram móveis, já tem o local para que vão morar, mas de repente o noivo recebe uma promoção no trabalho, e a condição para ele ser promovido no trabalho ele precisa mudar-se para o estrangeiro e ficar lá pelo menos 1 ano, sem que eles possam se encontrar, a não ser através da comunicação fácil de hoje. Imagine a dificuldade, imagine agora eles tendo que adiar os planos do casamento. Como é que será o relacionamento, como é que seria o relacionamento de 1 ano à distância para um casal de noivos que se amam e que já tem tudo pronto para o casamento? Podemos imaginar a separação de Jesus e o Pai? E agora aqui entra uma questão muito interessante para nós aqui como filhos de Deus. Perceberam como a oração é importante na relação entre Deus e nós? Nós fomos criados para um outro mundo. Nós não fomos criados para permanecermos para sempre aqui. A vida é passageira. Deus é grandioso. Nós somos pequeninos. Deus tem planos muito maiores para nós do que do que a vida que nós estamos levando aqui. Então Deus vai nos levar para o céu. E o céu é um lugar de excelentes relacionamentos entre Jesus e os anjos. E nós vamos para lá. E para nos sentirmos bem e felizes no céu, é importante desenvolvermos relacionamentos profundos com Deus aqui. Por quê? Por uma simples razão. Se nós não conversarmos com Jesus aqui, se nós não conversarmos com Deus, se não tivermos uma vida de oração, nós não sentiríamos prazer de estarmos num lugar onde não vamos poder conversar com Jesus. Então aqui é um campo de ensaio necessário, imperativo na vida do cristão. Portanto, a oração não pode ser algo que seja pesado e maçador. A oração tem mesmo que ser algo agradável. Por isso que nós sempre ouvimos, né? Temos que orar, temos que ler a Bíblia, temos que vir à igreja, temos que fazer o trabalho missionário, temos que estar envolvidos na missão. É por isso, é porque ao estarmos ligados com Jesus, ao conversarmos com Ele, Ele nos abençoa e passamos a fazer todas essas coisas sem percebermos e de forma automática. Então a oração é mesmo muito importante. Certa vez eu pedi a Deus para eu sonhar com a volta de Jesus. Não sei se contei aqui já, mas quando fui para o seminário, o 1º ano, eu tive um plano de oração muito interessante que tenho saudades. Hoje eu tenho um plano de oração também, mas bem menos do que naquele ano. Naquele ano eu dedicava entre leitura da Bíblia, leitura do Espírito de Profecia, oração de joelhos, que eu tinha esses momentos, eu planeei e consegui executar, de mais ou menos 1 hora por dia, todos os dias, lendo uma parte da Bíblia, um pouquinho do Espírito de Profecia e momentos de oração. Às vezes passava, por causa das leituras, que eu procurei ler todos os livros de Ellen White também naquele ano. Mas eu me lembro que eu passava bastante momentos ajoelhado também, pedindo as bênçãos de Deus. E como eu pedi para sonhar com a volta de Jesus, demorou bastante, mas um dia eu sonhei com a volta de Jesus. E foi algo que parecia que foi tão real, que eu queria que Jesus tivesse voltado mesmo. Quando eu acordei, fiquei feliz, aliviado, mas triste ao mesmo tempo. Ainda estou aqui.
Jesus não voltou. Eu vi no sonho Jesus sentado no trono, o arco-íris, depois os anjos ao redor, tocando trombetas, como recebemos aquela imagem, né? Como ouvimos, e aquilo era tão vivo, que eu falei, ufa, tenho que trabalhar mais ainda. Aí fiz o curso, fiz o seminário, estou aqui com 61 anos e Jesus não voltou ainda. Mas isso para dizer o quê? Dizer que quando nós estamos em relacionamento íntimo com Deus, Ele comunica-nos alegria, motivação, Ele faz-nos passar pelos problemas, pelas dificuldades, sem percebermos. Por isso que quem vive com Deus tem o fardo mais leve. Porque Jesus carrega os nossos fardos. Numa outra ocasião, orei para vir morar em Portugal. Nós, em 95, viemos fazer um passeio, fomos à Conferência Geral na Holanda, eu conheci Portugal, conheci alguns países da Europa, e isso me encantou. A cultura portuguesa, a igreja, os irmãos. Eu falei, um dia, se der certo, eu queria trabalhar em Portugal. E comecei a orar. Orei e não vinha a oportunidade, eu não via as portas se abrirem. De repente, de uma forma diferente da convencional, daquela que nós gostaríamos, Deus abriu uma porta 9 anos depois, e aqui nós estamos já há 20 anos trabalhando aqui em Portugal. Então, Deus às vezes demora para responder. Numa outra ocasião, comecei a orar para o meu pai, que tinha conhecido a Bíblia Sagrada, mas tinha se afastado. E aqui eu deixo o apelo também para aquelas pessoas que tiveram uma experiência com Deus, mas se afastaram devido a muitos problemas, que sempre há oportunidade de voltar, de retornar para os braços de Jesus, porque Deus quer levar a todos para o céu. E eu comecei a orar em favor do meu pai, quando visitava, relembrava os estudos bíblicos, fazia-lhe apelos, ia na igreja com ele ia, e 19 anos depois eu tive a alegria de fazer o rebatismo do meu pai. E um colega meu, um pastor também, ele disse que orou 45 anos para fazer o batismo do pai dele. E é interessante que eu vi a foto na revista Adventista Brasileira, o pai dele com quase 90 anos e ele ali com uns 50 anos mais ou menos, batizando o pai lá numa das igrejas do Brasil. 45 anos orou, mas o seu pedido foi atendido. Isso para mostrar que não é tão linear assim, não é? Nós oramos e as coisas já acontecem. Mas é curioso que para assuntos materiais, sociais, profissionais, pode demorar um pouco mais. No entanto, para assuntos espirituais, como para pedirmos perdão pelos nossos pecados, vontade de ler a Bíblia, vontade de vir à igreja, vontade de orar, vontade de falar de Jesus para as pessoas, se nós não tivermos isso e pedirmos, a vontade vem, a vontade aparece, porque o Espírito Santo trabalha conosco de uma forma maravilhosa. Deus respondeu a Daniel de uma forma rápida e imediata. Lá em Daniel 9, 21 a 23, Daniel estava a orar porque ele queria entender sobre os 490 anos, as 70 semanas que estão descritas em Daniel 9. Ele queria entender também, no contexto geral, aquela profecia dos 2.300 anos. São temas que os cristãos adventistas do sétimo dia dominam até bem. São assuntos proféticos bastante interessantes, alguns têm receio dessa profecia. Então não podemos ficar desanimados quando não entendemos algumas coisas da profecia ou da Bíblia, porque o próprio Daniel, o profeta, não estava entendendo. E de repente, o anjo Gabriel apareceu, tocou nas vestes de Daniel e disse: Daniel, eu vim aqui dar a resposta às tuas preocupações, ao teu pedido. Deus pediu para eu responder a tua oração. E qual foi a velocidade do anjo para responder à oração de Daniel? Foi imediata, não é? Você sabe qual é a velocidade da luz? A cada segundo a luz viaja 300 mil quilômetros ao propagar-se no escuro. Você sabe qual é a distância da estrela mais próxima depois do Sol, que é a Alfa Centauri?
Sabe qual é a distância dela, de nós? 400 trilhões de quilômetros. Quando você compara 300 mil quilômetros em um segundo, a luz faz essa velocidade, com 400 trilhões. Depois você vai ao anjo Gabriel. Daniel pediu, Deus mandou Gabriel para responder a Daniel. Ele estava orando, diz a Bíblia, o anjo chegou, olha, Deus pediu para eu responder a tua oração. Isso mostra que esse Deus grandioso que criou o universo, mas que criou-nos também, Ele criou, mas não nos abandonou. Os deístas é que dizem isso. Ele criou e está interessado por nós. Nas nossas madrugadas, nos nossos conflitos, nas nossas dificuldades, em face dos nossos problemas, Deus está conosco e atende às nossas orações, né? Mas eu queria agora, quase terminando, falar um pouquinho do Pai Nosso, que nós lemos aqui através dos meninos. O Pai Nosso fala de uma relação com Deus. No original bíblico, Jesus, quando dirigiu-se ao Pai, ele disse Abba. Abba, que significa papai, papá. Abba, papá querido. É como um bebezinho chamando pelo pai ou pela mãe. Esta era a relação que Jesus tinha com Deus. E esta é a relação que Ele quer que tenhamos com Ele também. Depois, santificado seja o teu nome. Eu estou a dizer aqui, santificado seja o teu nome, referindo-se a Jesus que era santo, Deus que é santo e que nós precisamos desenvolver essa santidade também. Depois, venha o teu reino. Eu estou pedindo para receber o reino de Deus hoje. E o reino de Deus é dividido em duas partes. O reino da graça, o qual estamos a viver agora, e o reino da glória, quando Jesus voltar. E o reino da graça, Jesus disse que está dentro de nós. Então, se eu vou para a escola, o reino da graça vai para a escola. O reino de Deus vai para a escola. Se eu estou no trabalho, eu levo o reino de Deus para o trabalho. Se eu estou a brincar com a bola entre os amigos, o reino de Deus está lá. Se eu estou a namorar, o reino de Deus está lá. Se eu estou em qualquer que seja o relacionamento, qualquer que seja o lugar, eu levo o reino de Deus. E o reino da glória será conferido quando Jesus voltar. Seja feita a tua vontade. Esse é um grande problema. Nós queremos fazer a nossa vontade, deixamos Deus de lado às vezes e somos infelizes e colhemos as consequências das nossas próprias escolhas. Jesus, quando esteve no Getsêmani, ele orou, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Depois, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse é um apelo para vivermos sem maiores preocupações. Esse é um apelo para nós controlarmos a ansiedade. Eu diria que o único motivo para nós ficarmos ansiosos é com a volta de Jesus, porque o pão é garantido para os filhos de Deus. Fui moço, agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então a oração do Pai Nosso apela-nos para vivermos o reino de Deus por antecipação. Nós temos dois textos lindos que mencionam que a nossa terra não é essa, a nossa pátria está no céu. Não vale a pena nós nos acostumarmos tanto aqui com as coisas, com o conforto, com a tranquilidade, muitas vezes. Não vale a pena, porque o nosso mundo está no céu. Filipenses 3:20 diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Depois o apóstolo Paulo em Hebreus 13:14 diz, porque este mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria no céu. Então Deus promete o céu. Então você é cidadão do céu, nós somos cidadãos celestiais. Deus tem planos muito maiores para nós do que o que está a acontecer na nossa vida. Você já ouviu falar de Steve Jobs, não é? Em 2007, ele lançou o iPod, o iPhone, o iPad, e todos nós temos telemóvel hoje. Temos um telemóvel ou dois, não é? E os pais têm concedido telemóveis para as crianças também. Alguns conseguem controlar e outros não conseguem controlar.
Martin Cooper inventou o primeiro telemóvel, que pesava 800 gramas, quase 1 quilo. Isso foi lá por 1935. Mas eram pouquíssimas pessoas que tinham, né, esse aparelho. Depois ele foi desenvolvendo, e em 2008, 2009, 2010, esse homem, Steve Jobs, que contraiu um cancro e morreu com 55 anos de idade, ele fez uma invenção maravilhosa, porque nós podemos dizer que temos o que nas nossas mãos agora? Temos o mundo nas nossas mãos. Aqui está o mundo, temos tudo. Desde que você tem a internet, você tem o mundo. Né? Por quê? Porque para além de telefone, o aparelho serve de rádio, ele é TV, ele é câmera fotográfica, ele é comando para TV, para tudo, para ar-condicionado, ele é tradutor, ele é computador, ele é enciclopédia e ele é o que mais? É banco também. Então temos um mundo nas nossas mãos, através dos smartphones. E agora? Eu valorizo uma coisa no telemóvel. Valorizo uma coisa, que é tudo isso que nós falamos. Quando bem usado é maravilhoso, mas eu valorizo a facilidade, não é? Há uns 15 anos atrás eu me perguntava, será que um dia vamos poder conversar com as pessoas à distância e ver a imagem, ver a cara, conversar em tempo real? 15 ou um pouquinho, mais ou menos isso. E hoje é uma facilidade, não é? Isso, fazendo uma aplicação, nós aplicamos isso no sentido da oração também. Com Deus, nós com as pessoas ligamos, já vemos a cara, já conversamos, já resolvemos o assunto, já está. Com Deus é a mesma coisa. Nós podemos e devemos desenvolver essa comunicação fácil e rápida, porque a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração não faz Deus baixar-se a nós, mas eleva-nos a Ele. E a oração é falar com Deus como se fala com um amigo. Então tem essa comparação, né, que eu faço. Depois eu faço uma outra comparação. Eu chamo atenção, não seria comparação, eu chamo atenção para um outro fator curioso. Em 1 João, capítulo 2, de 15 a 17, fala-nos para não amarmos o mundo. E eu quero concluir com esse texto. Em 1 João, capítulo 2, 15 a 17, nós lemos assim. É um texto muito forte e é um apelo que Deus faz para cada um de nós. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, eu chamo a atenção para esse aparelho. Temos o mundo nas nossas mãos. Se nós não soubermos usar, se nós não soubermos dar o toque certo, no site correto, na música correta, nós podemos estar amando o mundo. E Deus pede para nós não amarmos o mundo. Aqui fica um apelo para os pais, para os jovens, para os adultos, para todos que manejam este aparelho. Por que orar? Terminando, recapitulando, por que orar? Sendo que Deus sabe todas as coisas, se Deus pode todas as coisas, Deus está presente em todos os lugares, Ele, entre aspas, tinha a obrigação de cuidar de nós porque não pedimos para virmos a esse mundo. Por que orar então? Não precisamos convencer Deus de nada. Ele é onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Mas quando oramos acontece algo maravilhoso, quando é de acordo com a vontade de Deus. Em Tiago, capítulo 4, verso 3, tem um texto muito interessante que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Por que é importante orar? Para nós desenvolvermos relacionamento com esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, a quem vamos honrar, glorificar por toda a eternidade. Então é muito importante nós desenvolvermos esta ligação aqui. Lembram da ligação entre mãe, bebê, pais, bebê? Lembram da história
dos namorados que não se separam por nada e quando se separam há tristeza. Então essa é a ideia. O céu é um lugar de relacionamentos intensos. E eu deixo então o apelo para todos os jovens, para todas as famílias, para todos os amigos que estão aqui conosco, para que tenhamos uma vida de oração. Ou então para que intensifiquemos a vida de oração que já temos, ou que desenvolvamos a vida de oração que é imprescindível, é muito importante para aqueles que vão morar no céu. Que Deus possa abençoar você e a mim, para que possamos vivenciar a oração, praticar a oração, que possamos ter uma vida de oração.